Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e hoje vamos falar de 5 coisas que podem acontecer que te levam a reavaliar as tuas empresas dentro do teu portfólio. Este canal tem como base o investimento a longo prazo e o objetivo é encontrar poucas empresas que te façam compound ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Como Charlie Munger dizia, tudo o que precisas de fazer é encontrar 2 ou 3 boas empresas e está feito. A tua vida fica feita financeiramente. Falar esta frase é fácil, mas já aplicá-la é muito difícil. Porquê? Porque existem muitos fatores, inúmeros fatores, que te levam a pensar se aquilo continua a ser um bom investimento ou não. E um daqueles que vamos falar hoje, que vou partilhar contigo hoje, serve para tu fazeres então a reavaliação dessa determinada empresa, para tu então concluir se aquilo continua um bom investimento ou não dentro do teu portfólio. A primeira coisa que devemos fazer é criar uma história. Isto é muito, mas mesmo muito importante. Isto era uma coisa que Julian Robertson dizia muitas vezes. Dizia que a melhor maneira para tu veres se é ou não um bom investimento é criares primeiramente uma história, uma relação entre ti e a empresa, para depois ver se realmente continua a ser um bom investimento ou não dentro do teu portfólio. Eu, no meu caso, uso a minha folha de Excel. Lá eu tenho as minhas empresas que tenho dentro do meu portfólio e dentro de cada uma eu utilizo as minhas margens, ou seja, aquilo que são as minhas projeções para aquela empresa nos próximos 5 anos, e dentro dessa mesma célula de trimestres eu coloco os comentários mais importantes ou as métricas ou aquilo que são os fatores mais importantes que aconteceram nesses mesmos 3 meses. Acreditem, isso é muito importante e vocês, se começarem a aplicar isto, criarem o vosso Excel ou a vossa folha, um caderno, a apontarem tudo o que se tem passado a cada 3 meses, vai-se criando ali uma relação entre ti e a empresa que depois, consequentemente a isso, cria-se uma história. E é com essa história e é com esse novo poder que tu tens que consegues muito bem, ou já tens meio caminho andado para ver se aquilo continua a ser um bom investimento ou não. Faz isto e depois diz-me como é que tem resultado. Para criar esta história, há 5 fatores importantes, antes de irmos então aos fatores que deves reavaliar a tua ação. O primeiro passo é conhecer a 100% a empresa. Sem dúvida que isto é um passo essencial. O segundo passo é como a empresa, é perceber como é que a empresa se estabelece na indústria em que ela está e tentar perceber qual é a cota de mercado dentro dessa indústria. Após isso analisar, tens um terceiro fator que é perceber se essa mesma empresa tem um moat ou uma vantagem competitiva. Quarto fator, isto também é muito importante, é conhecer a equipa de administração. É ver se a equipa de administração é uma equipa de administração honesta ou desonesta, ou se só está ali por interesses só para eles, interesses pessoais. E quinto e último passo é qual o valor a longo prazo da empresa, depois de conseguires conhecer. Quinto e último passo, então, é o valor a longo prazo da empresa. Qual é este valor? Depois de analisar os 4 passos anteriores, vais conseguir facilmente responder a esta pergunta. Depois de saberes isto, já podes usar alguns fatores que eu vou partilhar a seguir para reavaliar a tua empresa. Um primeiro fator é uma desaceleração económica. Só tens que perguntar: será que depois de uma recessão a empresa continua estável antes mesmo da recessão, como estava antes mesmo da recessão? Isto é um tipo de pergunta que nós temos que fazer, porque obviamente que numa altura de recessão é o que temos que aproveitar a nossa liquidez de portfólio e aproveitar para reforçar a empresa. Mas atenção que muitas delas, na altura das recessões económicas, vem então aí a verdade daquilo que era a empresa. O que eu quero dizer com isto é basicamente, tu podes ter uma empresa que conheces a 100%, sem dúvida, podes ter uma certeza da empresa, podes ter uma visão, a tua própria visão daquilo que era a empresa, mas na altura de uma recessão económica poderás ver que a empresa era uma coisa escondida que tu não estavas à espera. E é esse tipo de pergunta que tu deves fazer
antes mesmo de reforçar essa empresa. Um segundo fator é o novo CEO. E eu posso explicar isto com um fator bastante recente. É aquilo que se passou na Walt Disney. É uma empresa que, por acaso, eu sou acionista e que tenho no meu portfólio e que gosto bastante. E se fosse a mim, acho que seria a minha maior holding. O que se passou é que houve uma transição de CEOs. Do Bob Iger, neste caso de dois Bobs, que foi o Bob Iger, para mim um dos top 3 melhores CEOs que alguma vez já conheci, se não o melhor, e veio logo a seguir o Bob Chapek. Esse mesmo Bob Chapek, eu fui analisar aquilo que ele era como pessoa e imaginem só, ele já trabalhava há quase 3 décadas dentro daquilo que era o mundo Walt Disney. Portanto, isso é só um exemplo que eles... Não veio um CEO qualquer, não veio um CEO que tem pouca experiência, nunca trabalhou no Walt Disney, por exemplo, ou que veio um CEO de fora só porque era bom noutra indústria. Não, aqui acho que era 25 ou 26 anos de trabalho dentro da empresa Walt Disney. Um quarto fator é mudanças na indústria. Imaginemos, por exemplo, que estávamos a investir em 1980. Em 1980 havia empresas no top 3 que hoje, em 2021, nem estão no top 10. Portanto, isso é um bom exemplo porque depois veio, em 2000, nos anos 2000, veio as tecnologias a partir desse ano começaram a expandir-se e a ser mais eficazes a cada ano que passava e obviamente com uma transição de indústrias. E a partir daí tu tens que reavaliar as empresas que tu tens no teu portfólio e a ver se são adaptáveis às indústrias que estão a ficar para trás e que estão a ser criadas novas indústrias. Portanto, no caso do portfólio, se estiveres dentro do mesmo uma empresa que está numa indústria que está a ficar para trás, que está em decadência, então tu tens que ver se essa empresa se está a adaptar às novas tecnologias, se está a adaptar às novas tendências de indústria e só assim é que consegues fazer um juízo de valor e só assim é que consegues vender ou não uma empresa. Um quarto fator é o preço da empresa. Isto é um fator óbvio e eu vou dar o exemplo de se atingisse o valor intrínseco, vocês compravam com uma margem de segurança de 50%, por exemplo, e quando atingisse o valor intrínseco, então vocês vendiam. Isso era uma estratégia que Graham, do Investidor Inteligente, do livro Investidor Inteligente, dizia que comprava a 50% de desconto e vendia quando tivesse na margem do seu valor justo. Portanto, isso não é uma coisa que eu tenha muita visão, e é uma coisa que o Warren Buffett também não tem muita visão. Se aquilo continua a ser um bom investimento, para que a vender? Mas lá está, se vocês quiserem fazer isso, e se podemos ver outros exemplos, que é o caso da Tesla, que houve valorizações astronómicas da Tesla, e isso a nível de peso do vosso portfólio, a empresa valia 20% do vosso portfólio e agora vale 50%, 60%, obviamente aí para tirar um pouco de ganhos e diminuir o risco do vosso portfólio, então isso é uma justificação. A outra que eu dei primeiramente não me interessa muito, porque também nós temos um segundo sócio, não é? Que é o Estado. Se nós vendemos, nós temos que, no caso de Portugal, temos que dar 28% dessas mais-valias. Sinceramente, não é muito a minha visão, que é a margem de segurança de 50% para depois comprares no valor justo. E por último, alguns eventos da tua vida pessoal. Alguma coisa se passa na tua vida, por exemplo, vais começar um novo projeto, podes retirar, queres vender e retiras aquele dinheiro para começar esse projeto. Tens um filho e ele vai para a faculdade, por exemplo, estás a atingir basicamente aquilo que eram os teus objetivos dentro dos investimentos. Isto tudo são eventos da tua vida pessoal que te levam então a poder vender um dado investimento, a poder reavaliar se deves vender aquele investimento ou não. Isto é subjetivo de pessoa para pessoa. Isto não pode ter a ver nem com termos quantitativos, nem com termos qualitativos da empresa, mas sim
com aquilo que se passa na tua vida pessoal. Só tu é que podes determinar este passo e, como eu já disse, é subjetivo de pessoa para pessoa. Agora eu gostava de saber mais de vocês e algumas opiniões sobre este tema que eu vim partilhar aqui hoje. Que decisões usam para reavaliar as vossas ações e as vossas empresas que têm no vosso portfólio? Será alguma daquelas que eu disse aqui ou têm outras que gostavam de partilhar? Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem um gosto, ajuda-me imenso e ajuda o canal a crescer. Se não és subscrito, não sei o que é que estás à espera, faço vídeos todas as semanas e espero mais uma vez realmente que tenhas gostado deste vídeo. Obrigado por assistires até ao fim. Por este vídeo é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.